Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, atualização sobre Quinteiro, muitas chegadas e muitas saídas no São Paulo, muita coisa rolando, tem bastante coisa para nós conversarmos e eu separei tudo aqui nesse nosso vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, bora pro vídeo sem enrolação, mas antes, vão tacando aquele dedo no like, né? Se inscreve aí, quem não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e vão deixando like, que o like contribui demais, ajuda demais, dá mó moral pra nossa mídia alternativa, pro nosso trampo, pro nosso trabalho do dia a dia. Posso contar com isso aí? Já se inscreveram, já ativaram as notificações e já deixaram o like? Já fizeram tudo isso? Então bora pro vídeo, né? Antes falar um pouquinho, né, rapidamente desse jogo do Palmeiras com Vitória, que deu muita repercussão, né? Isso faz a gente lembrar um pouco do maior roubo da história do futebol, né? Do Ramon Abate-Abel, São Paulo e Palmeiras, aquela partida escandalosa, né? Absurda demais que aconteceu entre São Paulo e Palmeiras, acho que remete um pouco a isso, né? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que tá todo mundo falando, é uma coisa que tá bombando na mídia, partida muito polêmica, em que eu achei que o Maurício deveria sim, deveria ter sido expulso, sim. Mas quem atrapalha tudo isso, pra mim, quem faz esse jogo inverter em alguns momentos do que eles mesmo, os palmeirenses reclamam, é o Abel Ferreira. Muitas vezes essa carga é colocada em cima do Palmeiras por conta do Abel Ferreira, porque assim, na moral, infelizmente pra mim o Abel ele é minúsculo, um cara com a quantidade de títulos, com a carreira que ele teve, com a história que ele tem no Palmeiras, pra mim ele poderia ser um cara muito maior, muito mais grandioso, poderia ser um cara que nós brasileiros, né, que amamos futebol, que mesmo com a rivalidade, não querendo que o Palmeiras ganhe, aquela coisa de rivalidade mesmo, de bar, né, esse Palmeiras tem que perder, mesmo com tudo isso, eu acho que nós poderíamos admirar o Abel, mas com as atitudes e com as falas dele, eu acho que ele se torna cada vez mais minúsculo, isso pelo menos pra mim, né, porque é o seguinte, a coletiva dele pra mim é patética, pra mim ele só fala merda, atitudes ridículas e fala um monte de bosta, e eu queria ver a conduta e a atitude do Abel, como nós já vimos inúmeras vezes, se o lance do Maurício, se o braço do Maurício, se fosse um jogador que não fosse do time dele, se fosse ao contrário, se fosse um jogador do Vitória, no caso que aconteceu, né? Se o jogador do Vitória faz o mesmo lance que o Maurício fez, o que ele não iria fazer no banco de reservas? Então, assim, pra mim são falas patéticas e oportunistas, pra mim ele só fala bosta, tô sendo muito sincero aqui, porque é só quando interessa pra ele, então pra mim ele é um oportunista da fala, e fica feio, fica vergonhoso, porque o Palmeiras não tá mal, o Palmeiras tá numa fase excelente, com uma gestão espetacular da Leila, tem seus problemas, tem acertos e erros, mas no geral a gestão da Leila com o Palmeiras é muito forte, é muito boa. Aí você vê um cara desse... pra mim ele não faz parte de um contexto grandioso do Palmeiras. Palmeiras ele poderia... parece que ele tem medo de falar a verdade, de assumir certas coisas, né? Quando ele é perguntado, ele fala que o lance do Maurício é interpretativo, que ele fala que poderia ter sido expulso. Ele dá a entender, né? Foi no limite ali, que ele entende que ele achou que não foi pra expulsão, mas ele iria entender caso o Maurício fosse expulso. Só que quando ele é perguntado, ele foi falando de todos os lances. Quando ele é perguntado o lance do Kaká no Arias, ele fala, você não viu? Você não viu? Na pergunta, o jornalista poderia ter rebatido e ter falado, você não viu o lance do Maurício? Você não achou que foi pra expulsão? Então, parece que é muito... Parece não, é muito oportunismo nas falas, né? É muito oportunismo. E pela quantidade de títulos, pela fase que o Palmeiras enfrenta, não teria problema ele falar, achei que o árbitro poderia ter expulsado o Maurício. Eu acho que ficaria muito mais limpo, muito mais bonito. Mas não, ele prefere agir dessa forma, né? Pra mim de forma bem injusta, porque nós sabemos que a atitude, muito provavelmente, né, a atitude e a conduta dele seria completamente diferente se o lance do Maurício acontecesse contra ele. Se fosse um jogador de qualquer clube que fizesse exatamente o que o Maurício fez,
contra o Palmeiras, ele muito provavelmente ele agiria de forma diferente. Agora abre esse precedente, porque se isso acontecer, qualquer jogador que dê uma cotovelada ou vai... Não foi daí cotovelada, né? Acho que é duro falar isso, mas um braço mais aberto, deixar um braço aberto e tal, que seja algo que possa comprometer e expulsar algum jogador contra o Palmeiras, agora não vai ser obrigação de expulsar, porque o Abel Ferreira mesmo fala que ali é interpretativo. Então, pra mim, ele causa muito isso. É um cara que, ó, pra mim, infelizmente, um cara que a gente poderia admirar, né? Mesmo com toda a rivalidade, mesmo não querendo que o Palmeiras ganhasse, um cara que a gente podia admirar aqui no Brasil, eu acho ele minúsculo, eu acho ele patético nas ações, né? Em algumas ações e atitudes profissionais. A pessoa eu não conheço. Como assim, acho ele patético, assim, algumas... Na questão profissional, né? Mas isso é a opinião minha, quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar nos comentários, claro. Vamos falar de São Paulo, né? Mas antes, um recadinho muito importante da Minimal Club, nossa patrocinadora aqui do canal, ó. Vocês já viram essa camiseta maravilhosa, né? É porque ela tem algodão egípcio. É isso mesmo. A Minimal Club conta com as melhores camisetas do Brasil e tem promoção. Tem promoção. Isso daqui, ó, vocês sabem, né? Não desbota, não amassa, caimento maravilhoso por conta desse algodão egípcio. E agora, por tempo limitado, corre aí, tem que ir no primeiro link da descrição e usar meu cupom TIDICO, porque tem promoção por tempo limitado, comprando 3 dessa daqui, ganha mais uma de graça e uma carteira da Minimal Club. Então é muito bacana, né? A qualidade do produto, não preciso nem ficar falando aqui, vocês já estão vendo e vocês já sabem. Ela é maravilhosa mesmo, a Minimal Club, as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio, uma qualidade assim simplesmente absurda. E indo no primeiro link da descrição, clicando aí, tem que ser nesse link aqui específico, usando o meu cupom TIDICO, você comprando 3 dessa daqui, ganha mais uma camiseta e mais uma carteira. É muito bacana, né? E a Minimal tem outros produtos também simplesmente espetaculares. Eu convido vocês a irem a dar uma olhada aí no site, porque tem muita coisa. Mas é isso ou não é? A promoção é essa, simplesmente maravilhosa. Corre aí que é por tempo ilimitado. Valeu, Minimal Club, tamo junto. Galera, o Iago chegou. Iago já desembarcou, né? Lateral esquerdo, Iago e Domingos Duarte. Tem uma situação, eles ainda não estão oficializados por conta do Transferban, mas isso o São Paulo ele vai regularizar, né? Parece que o São Paulo dá esse tempo de propósito, né? Mas o Iago e o Domingos chegaram, vão ter os acertos finais, né? Legais, documentais, quando o São Paulo finalizar o Transferban. Estamos imaginando que o São Paulo já deveria ter arrumado o Transferban, mas vai arrumar, né? A questão elogiei o Iago, falei que é um bom lateral, e tem uma outra conversa que muitos falaram aqui, né? O Iago, ele chegando no São Paulo, pode ser um bom lateral, pode não ser e tal, ele tira a oportunidade de jogadores da base. Isso é verdade. O São Paulo tem que contratar jogadores assim, jogadores na oportunidade, jogadores baratos, tem que fazer essas contratações, mas também tem que mesclar com os jogadores da base. Isso eu concordo. Então tem um problema aí que o São Paulo precisa arrumar em relação a isso, mas a forma como o São Paulo tem feito em relação à base tem dado nojo, né? Tem sido experiências ruins atrás de experiências ruins, né? De negócios ruins, né? Então o Iago, pra mim, ele é um jogador interessante, mas não pode tirar todas as oportunidades de um jogador da base. Por exemplo, o André Silva tá tirando a oportunidade de Rian, Paulinho. Não pode. O Rian a gente sabe que é muito bom. O Paulinho não chegou a jogar no profissional, né? Mal jogou. Caras como André Silva e Tapia não pode nunca tirar posição de jogador da base. O jogador da base ele não pode jogar se tiver um craque, né, de centroavante, se tiver um atacante muito superior. Agora, André Silva e Tapia, igual esse Wendel aí não pode tirar a posição de ninguém, de nenhum lateral que esteja pedindo passagem. Cedric Soares, né? Isso realmente não pode acontecer. Mas eu gosto da contratação do Iago. E aí o São Paulo agora espera vai tirar o Transferban pra concluir a negociação com os jogadores, né? Inscrever tudo direitinho e tal. Precisa concluir o Transferban, coisa que a gente sabe que vai arrumar, né? Mas o São Paulo é uma palhaçada, porque parece que eles ficam... parece que eles usam disso de tempo, né? Parece que a questão do Transferban, eles usam... O tempo de espera ao seu favor, é mais ou menos isso, né? Igual essa situação do Paulinho, que está sendo liberado pro Botafogo, né? Botafogo de São Paulo. Da forma mais absurda e patética possível, né?
não é só pela situação do Paulinho, que pra mim deveria receber mais oportunidades, porque é um jogador que tem qualidade, né? É um jogador que aparentemente poderia ter mais oportunidades. Não é por isso, é pelo negócio em si. A negociação em si, ela diz muito, ela diz tudo do que é o São Paulo hoje. Primeiro, nós tivemos a informação de que ele seria emprestado por tempo ilimitado. Aí depois chega aí que por pressão interna, o Paulinho vai ser emprestado até o final desse ano. Por pressão interna e eu acho que por termômetro da rede social, né? Então é uma diretoria é a pior do mundo, é a pior diretoria, a pior gestão do mundo, porque o que eles estão fazendo? Cadê a pessoa que falou, o Paulinho vai ser emprestado durante tanto tempo? Não, esse aqui nós não queremos emprestar, esse aqui nós queremos emprestar. Se ele for pro Botafogo, ele vai ficar até o final. Cadê a estratégia, a lógica? Quem que tá pensando pra fazer ou não, executar sim ou não qualquer coisa? Porque isso não pode passar despercebido, porque é um nível de amadorismo escandaloso, grotesco. Como assim? O cara iria ser emprestado por tempo ilimitado ou não viram e aí agora só até o final do ano? Qual que é a estratégia? O Paulinho é pra ficar no Botafogo e depois voltar valorizado? É pra ele ficar no Botafogo e ganhar ritmo e vir pro São Paulo pra jogar um pouquinho, pra depois vender pra Europa? Qual que é a estratégia? Quem que tá à frente disso? Porque aí a gente vê que tá tudo jogado, que ninguém tá pensando em absolutamente nada, que é um bando de inútil, de incompetente amador. Isso fica muito claro. Eu não queria que emprestasse o Paulinho, pra mim hoje ele já joga muito mais que André Silva e Tapia. Tudo bem que o Rian tá na frente dele na fila, mas o Paulinho pra mim já joga mais que Tapia e André Silva. Jogar menos que aquilo ali é muito difícil. Então pra mim já é errado emprestar. Agora, tudo bem emprestar porque ele não vai jogar, porque tem o Rian? Pode até ser, a gente pode até entrar em uma outra discussão. Agora, o que não tem discussão é que é um bando de inútil. Um bando de amador. Qual que é a estratégia? Porque como assim você tá emprestando um ativo seu, um jogador que até ontem era um cara em potencial pro São Paulo pra resolver o problema em campo ou fazer uma boa venda? E aí agora não sabe se vai emprestar o cara indeterminado ou por 6 meses ou por 1 ano? Não dá pra engolir isso. Não dá pra aceitar isso. É uma coisa assim simplesmente inacreditável, o que mostra exatamente o lixo que virou o São Paulo administrativamente falando, né? Que aí a gente vê por que o Dorival se fecha cada vez mais com o elenco, tenta se blindar cada vez mais com o elenco, né? Dessa diretoria horrorosa, nociva, né? Inacreditável. Não por emprestar. Se chega pra gente e fala, nós temos um plano de emprestar o Paulinho até maio de 2027 pro clube tal, porque a gente acha que ele pode voltar com 21 anos, sei lá, né? Sabe, não tem nada, tá tudo jogado, ninguém tá pensando em absolutamente nada. Aí fica difícil, né? Se o cara chega e fala, nós queremos vender o Paulinho por 50 milhões, a meta do Paulinho é 50 milhões de reais. Tá bom, eu acho muito pouco, mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Pelo menos teria uma explicação, teria alguma lógica, teria algum feedback. Queremos vender o Paulinho, ele vai jogar, a meta do Paulinho é jogar 10 jogos pelo profissional no São Paulo pra gente tentar vender por mais de 40 milhões. Beleza, tá mais justificado, mais explicadinho. Queremos emprestar o Paulinho até o final do ano. Queremos emprestar o Paulinho por 2 anos. Né? Aí tá mais convincente, a gente fala, pô, traçaram uma estratégia, estão tentando alguma coisa. Agora, mudar assim do nada, porque pra mim foi termômetro de rede social, tá? Pra mim não foi pressão interna. A informação que vem é que teve pressão interna por esse empréstimo por tempo determinado. Pra mim é porque tava ficando mal com a torcida, escancarar tanta inutilidade. E eu não posso falar realmente o que eu acho de tudo isso, da forma como eles transitam com esses empréstimos e vendas de jogadores da base.
É desanimador. E agora o Matheus Ferreira também tá pra ser negociado. Volante aí, meio campista, né? Matheus Ferreira, jogador que veio do Vasco, muito promissor, que nós estávamos esperando jogar, não vai nem ter oportunidade. No São Paulo é inacreditável. É inacreditável. Esse cara não era pra estar jogando um pouquinho. O São Paulo trabalhou muito com o Luan. O Luan, eu sempre defendi o Luan aqui. Esse cara é indefensável. Esse Luan, ele nunca mais ele pode jogar pelo São Paulo. E eu defendi muito ele porque ele sempre foi da base, sempre vi potencial no Luan. Agora, por que o Luan teve algumas oportunidades e o Matheus Ferreira não? Jogador promissor da base e agora tá aí pra ser negociado. Olha, galera, tem hora que o São Paulo ele dá uma desanimada, viu? Dá uma desanimada mesmo. E aí tem a questão do Quinteiro. A atualização do Quinteiro, pra mim, jogador que o São Paulo já deveria ter ido pra cima pra contratar. Atualização importante, o Atlético Mineiro não está negociando o Quinteiro. E aí o São Paulo tinha que ir pra cima e contratar na oportunidade. Porque o Quinteiro ele é um bom jogador, ele é um meio atacante, ele é um cara habilidoso. Se o São Paulo fizer um bom negócio, seria interessante sim trazer o Quinteiro. Seria melhor pagar, tudo bem que não é tão baratinho, mas seria melhor pagar 1 milhão pro Quinteiro ou 1 milhão pro Tolói? 1 milhão pro Quinteiro ou 1 milhão pro Wendel? Pra arriscar alguma coisinha. Pro Quinteiro, né? É óbvio. E aí, se ele não jogar nada, manda ele embora. Mas é um cara bom de bola, que o São Paulo precisa dessa posição de meio atacante. Ou nós vamos ter que ficar olhando pra Luciano e Caleri até quando? Porque o São Paulo, pra mim, fez certo. Com o Rames Rodrigues. Eu adorei o Rames quando veio. O Rames, a verdade é que ele não deu certo no São Paulo. Mandou embora. Tá certo. O Oscar veio. Adorei o Oscar vindo. O Oscar não deu certo. Não era o Oscar mais caro ainda, né? Não deu certo? Manda embora. Por que o São Paulo fica fazendo a manutenção de Luciano e de Caleri? Por que é tanta manutenção e pagam o que eles pedem? Caleri mais de 2 milhões por mês, Luciano sei lá pra quando vai o próximo salário. E esses caras se perpetuam no São Paulo. Esse Quinteiro seria uma excelente contratação se o São Paulo conseguisse fazer. De todo. Deu errado? Manda ele embora. Você não precisa ficar com o Quinteiro durante 8 anos, 10 anos, igual tá o Arboleda, o Luciano e o Caleri que estão há 1000 anos no São Paulo. Jogador é assim. Jogou, virou, deu certo. Porque jogador tem fase. Jogador que não joga nada em um outro clube pode chegar num outro clube e jogar muito bem. Caleri sempre foi ridículo nos outros clubes. Tirando Boca, só jogou do São Paulo, o Caleri e o próprio Luciano. Corinthians, Fluminense, Grêmio, o Luciano sempre foi um jogadorzinho. A melhor fase dele foi no São Paulo. Então tem disso. Do Caleri também, a melhor fase da vida dele foi no São Paulo. O Wellington Rato, no São Paulo. Tem esse negócio de fase. O jogador começou a dar problema, começou a render menos, manda embora. Luciano e Caleri, já era pra ter sido mandado embora. Foi legal, foi bom, não sei o quê. Tchau, reformula, repaginação. Vamos mudar, São Paulo. Esse Quinteiro agora era pra contratar esse cara. Contrata esse cara, porque esse cara ele é bom de bola, ele é um meio habilidoso. Começou a dar problema, se deu algum problema físico, se machucou, não tá rendendo, ficou mais de 1 ano e meio ali, não virou, não jogou 30 jogos, problema físico, ou atrasou em treino, balada. Tchau, não precisa ficar 4, 5 anos. Tem que tentar ficar trazendo jogadores pra mudar o time. Olha o Arthur, o bem que fez pro São Paulo vir. Então tem que contratar jogador, tenta um Quinteiro, deu errado, não precisa ficar 79 anos no São Paulo. Manda ele embora, traz outro, reformula, fica repaginando. Bom, isso é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês também, senão isso aqui vai virar um esculacho total, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo ali foi esse, valeu e até a próxima.